Boa noite, sejam todos bem-vindos. É sempre muito bom poder ter tantas pessoas aqui na nossa casa, que vocês possam se sentir abraçados por seus anjos protetores, que vocês possam se sentir fortalecidos para a semana que começa. Antes da gente começar a reflexão proposta para nós essa noite, vou convidá-los para fazer uma pequena prece, uma pequena elevação. Então, se vocês puderem se sentar confortavelmente nas suas cadeiras, se preferirem fechar os olhos, fiquem à vontade. E vão sentindo assim esse ambiente tranquilo. Percebam que Jesus está presente entre nós, nosso amado Mestre, que Ele disse para nós que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele lá estaria. Então sintam-se, tenham certeza que Ele está aqui presente conosco. Sintonizem-se também e sintam a presença de seus anjos de guarda, esses amigos queridos, que nos acompanham desde o nosso nascimento, nos intuindo, nos esclarecendo, nos auxiliando. Vamos também sentindo a presença de Maria de Nazaré, mãezinha de Jesus, quando Ele esteve aqui na terra conosco, que vem ao nosso encontro, nos pega em seu colo, nos envolve com seu manto azul, tranquilizando assim nossos corações, nos auxiliando para que nós possamos estarmos presentes aqui. Que a gente esqueça os nossos problemas, as nossas atribulações, que a gente possa estar presente nesse momento, que a gente possa dar esse momento para nós. Vamos sentindo também a presença do nosso irmão mais velho, Jesus, esse exemplo para as nossas vidas. Que Jesus possa nos fortalecer na nossa caminhada, para que a gente siga no nosso caminho com muita paz, com muita luz. E também vamos sentindo a presença de Deus, nosso Pai, Criador de tudo que somos, de tudo que temos. E ao Pai nos conectamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou, mas fazendo a prece silenciosamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim podemos indo abrindo nossos olhos. Aqueles que preferirem ficar de olhos fechados também sintam-se à vontade. E a nossa reflexão dessa noite foi nos colocado a parábola das virgens prudentes e as virgens nécias. Estou aqui brigando com esse microfone ainda, espera aí que eu me acho. E o que são parábolas, né? Antes da gente começar, é importante que a gente situe o que são parábolas. Parábolas são histórias curtas que têm um contexto moral, um ensinamento moral. E Jesus fazia muito uso dessa maneira de se comunicar. E Ele adaptou essas parábolas, trazendo para as parábolas figuras, personagens, situações da vida cotidiana da época, para facilitar o entendimento daquilo que Ele veio passar para nós, para o povo. Porque Ele tinha uma missão, como cada um de nós temos, e a missão de Jesus era trazer o seu evangelho de amor.
E aí, como que vou passar para um povo, na sua grande maioria, pessoas analfabetas, e fazer com que eles realmente entendam isso que eu estou passando para eles? Então, ele adaptou nas parábolas situações cotidianas. E essa parábola que a gente vai trazer hoje, das virgens prudentes e das virgens nécias, é uma parábola que Jesus adaptou, usando como pano de fundo a tradição do casamento judaico da época, que dizia o seguinte, que a noiva esperava a chegada do noivo, e o noivo seria recebido por 10 virgens. Essas virgens iluminariam o caminho do noivo até ele adentrar o local onde aconteceria bodas. E era também sabido que o noivo, ele não chegaria cedo, ele chegaria tardezinha, noitinha, dependia de cada noivo. Ele tinha também todo o seu ritual. Só que dessas 10 virgens, 5 não trouxeram óleo para manter as lamparinas delas acesas. E chegou um determinado momento, o noivo se atrasou, e essas 5 virgens ficaram sem as lamparinas acesas, e elas foram falar com as outras 5 virgens e disseram assim: empresta um pouco do seu óleo para que eu acenda a minha lamparina que está apagada. E elas disseram: não posso fazer isso, porque se eu emprestar o óleo que eu vou colocar na minha lamparina, eu vou ficar sem, eu não posso. Por que vocês não vão lá fora, buscam no mercado e compram um pouco desse óleo para vocês? E assim elas fizeram. Essas 5 virgens, que é chamada nécias, né? Nécias é pessoas tolas, pessoas que ignoram algum tipo de conhecimento, elas se dirigiram e foram ao mercado buscar esse óleo. Só que nesse meio tempo, o noivo chegou. O noivo chegou e ele foi acompanhado apenas pelas 5 virgens que estavam com as lamparinas acesas, porque já era noite, e elas precisavam iluminar o caminho dele para que ele chegasse até a noiva, que as bodas acontecessem. Então assim foi feita, e eles adentraram e as portas foram fechadas. E aí surgem as outras 5 virgens, batem na porta, querem entrar, mas não foi permitida a entrada delas. E aí Jesus termina a parábola dizendo para que nós estejamos vigilantes, porque a gente não sabe, é desconhecido para nós o dia, o horário, a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. E essa passagem, essa parábola, ela está em Mateus, no capítulo 25, dos versículos 1 ao 13. E para que a gente traga essa parábola que está tão cheia de simbologias, né, para os nossos dias, para que a gente possa entender, poxa vida, onde que tem uma virgem, lamparina na minha vida, noivo, noiva, casamento? A gente vai fazer uma interpretação aqui para a gente fechar essa reflexão, para que a gente possa, durante a semana, refletir sobre esse assunto. Então vamos lá. A noiva, ela é o planeta Terra. O noivo é Jesus. E as 10 virgens, as 10, tanto as prudentes como as nécias, elas são aquela parte da população de habitantes da terra que não se enveredam para a corrupção. São pessoas que não se envolvem com corrupção, tá? Então esses são os principais personagens. Vocês têm essas ideias de quem é quem aí nessa história de Jesus. E com essa parábola, a ideia principal que Jesus quer passar para nós é a seguinte: que apenas aqueles, olha que fantástico isso, apenas aqueles que viverem o seu evangelho como uma maneira de instrução espiritual vai poder se elevar. Tá? E aí vocês devem estar pensando, tá, viver o seu evangelho para uma instrução espiritual, para minha elevação, tá? E o que isso quer dizer?
Nessa parábola em específico, Jesus está falando da transição planetária que a Terra está passando. Que muitos já devem ter ouvido que a Terra está passando porque nós vivemos num mundo de evolução, né? Tudo é evolução, tudo evolui. A gente está saindo de uma categoria de um planeta de expiações e provas e indo para uma categoria de planeta de regenerações. E aí Jesus nos chama a atenção para vivenciar o seu Evangelho. Porque quando a gente vivencia o Evangelho de Jesus, quando a gente... independente da igreja, que nós vamos fazer as nossas orações, da religião que a gente procura para trazer um pouco de conforto para os nossos corações, a gente está procurando Jesus. Isso significa que nós estamos dentro daquele grupo das 10 virgens, tá? A gente está lá, entende Jesus, a gente busca uma religião, mas não basta apenas isso. A gente tem que vivenciar o Evangelho de Jesus. É o que Ele pede para nós. Do mesmo jeito que na época antiga, a lei era cumprida, né? As leis mosaicas, muito sérias, matou, morre, adulterou, vai ser apedrejado. O Evangelho de Jesus é para a gente ser vivido. Não é para ficar aqui no papel, no e-book, e não ter trazido no nosso coração, não ser trazido para o nosso dia a dia. Porque percebam uma coisa, pessoal, as 10 virgens, aquelas 5 que foram prudentes, Jesus está mostrando que somos nós, quando nós nos envolvemos, quando a gente quer saber quem é Jesus, quem foi esse cara, o que ele trouxe, qual que é o diferencial dele? Poxa, ele apareceu na Terra há mais de 2000 anos, e a gente está em 2023, e ainda estamos falando sobre as coisas que ele trouxe, sobre os ensinamentos que ele veio trazer. Então é atual. Então a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos meditar sobre o que ele trouxe, e se fizer sentido, porque Deus, Jesus, ele diz que a gente tem livre-arbítrio e cada um faz na sua vida o que bem quer, e se aquilo fizer sentido para a gente, e se isso estiver tocando os nossos corações, significa que a gente tem que começar a trazer os exemplos de Jesus para as nossas vidas. Foi de uma maneira simbólica o que as virgens prudentes fizeram, porque o óleo, na interpretação dessa parábola, ele é a sabedoria. Então elas foram sábias, porque elas tiveram com elas o óleo que manteve a lamparina acesa para o momento que o noivo chegou. Então é uma forma de Jesus estar falando para a gente: instrua-se e use essa instrução de acordo com o Evangelho de uma maneira que seja favorável para a nossa conduta, para que quando o noivo chegue, as nossas lamparinas estejam acesas e a gente possa adentrar junto com a terra para esse mundo de regeneração. Porque vejam só, as décias tinham o mesmo conhecimento que as prudentes. Elas sabiam que o noivo poderia chegar à noite, mas elas não se preocuparam e não trouxeram lá uma vasilha extra com óleo, que significa que somos nós quando a gente não está muito preocupado com as coisas. Deixa para lá, vou fazer coisa que é mais importante. Está muito frio, eu não vou no centro, não vou fazer meu tratamento. Não, está muito calor, hoje eu não vou no centro também. Eu não vou ler aqui esse livro que eu comprei lá no centro, não. Isso aqui é muito chato, eu vou assistir uma série na Netflix. As escolhas são nossas. E aí tem uma outra questão, que a escolha é de cada um de nós. A nossa reforma íntima é individual.
Por isso que as virgens prudentes também não interferiram em dar o óleo delas. Elas se precaveram, elas fizeram a parte dela. Então, quando a gente entra num processo de reforma íntima, eu estou reformando o meu homem velho. Eu não estou reformando o homem velho do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu irmão, da minha companheira, do meu companheiro. Não, eu estou cuidando de mim. Porque na hora que eu tiver que prestar contas, quando eu terminar minha passagem aqui na Terra, e eu for me encontrar lá com a espiritualidade maior e dizer, presta contas sobre o que eu fiz da minha vida, é da minha vida que eu vou falar. Então a gente tem livre-arbítrio para fazer o que a gente bem entende. É isso que Jesus veio nos trazer de maneira belíssima, que nós devemos buscar dentro de nós, porque Jesus e Deus, eles acreditam que dentro de nós, ou que nós, somos um diamante bruto, que precisa ser polido para brilhar. E a gente brilha, e a gente vai brilhar, quando a gente começar a transformar os nossos defeitos, os nossos vícios, em virtudes. E a gente faz essa mudança de transformar os nossos defeitos em virtudes, quando a gente entende mais ou menos qual é o caminho que a gente quer ir. Quando a gente prioriza situações e coisas nas nossas vidas. Porque a gente está numa sociedade tão maluca, que às vezes as coisas acontecem na nossa frente e a gente não percebe. A gente está, tá bom. E você não ouviu. E aí, você ouviu o que ele falou? Não ouvi. Porque a gente não está nem presente na nossa vida. E quem pode fazer isso por nós somos nós mesmos. E isso é uma escolha nossa. Ninguém pode escolher por nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E para encerrar aqui, é importante que a gente se pergunte, porque hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, como que a gente está nesse grupo das virgens? Né? Em qual grupo que eu estou? Eu estou no grupo da prudência ou estou no grupo mais da necessidade? Qual o caminho que eu estou? Será que eu estou querendo... a gente não vai virar anjo, tá? Eu não estou falando que é para a gente fazer coisas para a gente virar anjo. Não, a gente não vai virar anjo, gente. Não adianta. A gente vai se melhorar. Mas vai depender da gente querer se melhorar. Chega da gente falar, depois eu vou, depois eu faço. A gente está sempre postergando, gente. A gente está postergando reconciliações. A gente vive postergando palavras de afeto com as pessoas. A gente está sempre postergando cuidar da gente. A gente está postergando em ter alto amor conosco. Não, agora eu vou lá na minha igreja, no meu centro, no meu culto, cuidar de mim, do meu espírito. Porque eu entendo que no meu caixão não vai ter gaveta, como diz o dito popular. O que eu juntar aqui eu não levo, mas o que eu for, o quanto eu tiver melhorado na minha moral, na minha espiritualidade, isso vai ser levado comigo. Então é essa mensagem que a parábola das virgens prudentes e das virgens nécias traz para nós, para a nossa reflexão. Então que a gente possa refletir e que a gente possa fazer movimentos pequenos, porque muitas vezes um movimento pequeno para Jesus, ele conhecendo a nossa vida, ele vai entender que aquele movimento é enorme, porque aquela pessoa fez um esforço hercúleo para se movimentar, para fazer aquilo que ele queria. Então não se compare com o outro, nunca, e olhem para vocês e vejam como que vocês podem melhorar, como nós podemos melhorar, melhor ainda, porque eu me incluo nessa situação, porque eu também tenho as minhas questões, somos todos iguais. Como que nós podemos melhorar para ser uma pessoa melhor? Então agora
Vamos para essa parte final da nossa preleção. Vamos fazer uma prece. E vamos então sentando confortavelmente de novo nas nossas cadeiras. Quem preferir fechar os olhos, fiquem à vontade. E nesse momento a gente coloca os nossos melhores pensamentos em forma de vibrações e mandamos para o mundo, para todo o planeta Terra, boas vibrações de luz, de amor, para todos os lugares nesse planeta que possam estar passando por momentos de dificuldade, como as guerras, a miséria, a fome, para os locais que há intolerância, conflitos de todas as ordens, preconceitos. Vibramos pelo nosso ar, pelas nossas águas. Como é bom, Pai, ter uma água potável para poder matar nossa sede, banhar os nossos corpos. Vibramos por todas as plantas, florestas, flores, pelos animais silvestres e domésticos. Vibramos pelo Espiritismo, que nos traz tantos esclarecimentos, por essa casa aqui, o SEMP, que nos proporciona a possibilidade do aprendizado. Agradecemos e vibramos pelas crianças, os velhos e os adolescentes, principalmente os em situações de vulnerabilidade. Vibramos pelos que sofrem de dores do corpo e dores da alma. Vibramos por todos que estejam neste momento acreditando que o suicídio seja a definição, a solução dos seus problemas. Vibramos pelo nosso trabalho material, por todos os nossos colegas de trabalho. Vibramos por aqueles que ainda se julgam nossos inimigos. Vibramos por nossas famílias, por nossos antepassados. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos e deixamos aqui em aberto uma vibração para que a espiritualidade possa levar aonde mais for necessário. E encerramos agora essa parte da nossa assistência espiritual, dizendo graças a Deus e graças a Jesus.